Rose, você parece que tem aí um compartilhamento de uma situação de uma pessoa próxima em relação ao tratamento dispensado a uma pessoa idosa. Vamos lá, fala para nós. Sim, te respondendo e dando um alô para todo mundo. Olá, pessoal. Na verdade, é um relato de uma pessoa amiga e eu tive a oportunidade de estar junto nessa situação. Então, além de ter o relato, eu também vivenciei essa experiência, Pitico, infelizmente também muito desagradável, porque a gente acaba trazendo, né, pessoal, algumas situações desgastantes, um pouco constrangedoras, vivenciadas no dia a dia pela questão realmente do preconceito com relação à idade, ao envelhecimento, enfim. E nessa situação de hoje, que eu vou compartilhar aqui com vocês, foi envolvendo uma internação, foi uma questão de saúde, Hospitalar. uma questão hospitalar, né? E infelizmente, ao abordar essa pessoa amiga, o médico em questão, que foi um médico plantonista, Sim. que obviamente não descreve como é, né? Toda a medicina, foi uma atitude de um profissional, mas que vale como alerta. Entendi. Porque não é uma atitude só de uma pessoa, né? Esse profissional, ao dar retorno para minha amiga, de uma situação grave, a mãe dela estava numa condição de saúde bastante debilitada, já com mais de 70 anos, mas assim, foi uma situação repentina. Ela não tem um adoecimento anterior. Ela passou mal e precisou ser hospitalizada. Sim. E aí, quando a minha amiga foi conversar com o médico, que ela estava muito preocupada, até com o receio da mãe virar óbito, porque de fato a situação se agravou. Funcional muito abrupta, foi uma muito queda rápida. Exatamente. E aí ele colocou para ela, mas ela tá velha, ela tá morrendo. Olha, é difícil até para falar a respeito, Pitico, é difícil até para descrever o sentimento e a indignação, tanto minha, que estava, né, com ela também, quanto ela não conseguiu ter palavras praticamente para conversar. Até porque, Pitico, é uma coisa que eu quero que você coloque para nós, é preciso ter, na formação dos próprios profissionais de saúde, mais empatia, mais acolhida, a parte humana do trato, da sensibilidade. Falta isso mesmo, Pitico? Pois é, isso é um exemplo, infelizmente, de alguma forma corriqueiro no nosso cotidiano. A gente tem relatos como esses seus em relação à insensibilidade dos profissionais de um modo geral, no caso, né, o médico, quer dizer, reproduz uma necessidade urgente, até porque isso é uma nova demanda que nós vamos ter em função do envelhecimento da nossa população. A formação, Rose, você tocou num ponto muito importante, dos futuros profissionais. Todos os profissionais, as universidades, as instituições de ensino superior, públicas e privadas, né, precisam urgentemente colocar nas cadeiras dos currículos universitários essa questão do envelhecimento. Conteúdos, disciplinas de gerontologia e de geriatria, porque é importante lidar, recuperar esse atendimento humano, esse atendimento de compaixão, como você fez referência, ao paciente já idoso. E é um sofrimento muito grande para nós. A gente vivenciou isso na minha casa, com a situação da minha mãe, do meu pai, e também de pessoas idosas próximas a nós, o quanto que falta, de um modo geral, essa abordagem, esse saber comunicar, porque tratando bem, com dignidade, com respeito, ameniza a nossa dor. É claro que a gente sabe que a morte está presente, a gente está vivenciando esse luto, mas receber de um profissional num ambiente hospitalar, diante do seu familiar idoso, não, mas ele vai morrer mesmo porque ele está velho, já está morrendo. Que absurdo! Quer dizer, é um profissional completamente reprovável, né? Até mesmo desumano. Então, fica até um apelo que eu faço aqui, né? Na formação dos profissionais, da gente conversar sobre essa situação. E você começou
esse papo de hoje de uma forma muito também certeira, porque nós precisamos falar desses preconceitos, dessas desumanidades que acontecem. Então, esse espaço aqui quer ter a sua participação, a sua interação, a sua comunicação, para a gente, ao falar, a gente se eduque para essa uma nova realidade. Esse novo olhar sobre o envelhecimento que nós vamos ter. E já estamos tendo mais pessoas idosas no nosso dia a dia, na nossa família, no bairro, na comunidade, como nossos clientes, como nossos pacientes. E a gente não pode repetir essa insensibilidade humana profissional, conforme o relato que você trouxe aqui. Então, eu acho que é um relato, Rose, muito importante, muito pesado, muito denso, de muita realidade, que nos faz refletir, que nos faz indignarmos e aí conversar e tornar pública essa situação no sentido de mudar o nosso comportamento. Como? Promovendo essa educação para o nosso envelhecimento. Porque certamente esse profissional tem um pai idoso, tem uma mãe idosa, tem um familiar, e ele não gostaria de receber de um colega esse tipo de comentário, esse tipo de comunicação, como foi, infelizmente, o que foi o relato que você apresentou aqui para nós, né? Sim, e só para complementar, Pitico, a verdade é que quando alguma pessoa busca um atendimento, seja no hospital público, particular, seja em que unidade de saúde for, já existe uma fragilidade. Com certeza. Porque ninguém busca uma unidade de saúde porque está ótimo, porque está tudo bem. Geralmente tem alguma dor, ou já tem algum processo de adoecimento, alguma coisa não vai muito bem, né? Sim. Digamos assim. Então já existe essa fragilidade, a preocupação, né, do que está acontecendo, principalmente numa situação em que o familiar que está sendo levado para o atendimento é alguém que está muito debilitado. Eu acho que mais ainda nessa situação é preciso ter, igual você falou, compaixão, respeito, de fato compreender que ali tem uma família, não é só o paciente. Verdade, verdade. Ali tem um paciente e tem uma família que está com dor. Exatamente. E o que você também me traz a reflexão, Rose, compartilhar com você, é exatamente o seguinte. Desculpa eu falar, mas eu acompanhei pessoalmente a situação de adoecimento da minha mãe no hospital da cidade e não via como não deve ter, um geriatra ou um profissional habilitado em gerontologia para exatamente saber lidar com o paciente idoso, tecnicamente, cientificamente, e também com a gente que é cuidador. Por que não tem geriatra e gerontólogo nas unidades hospitalares do nosso país? Ou no caso aqui de Juiz de Fora da nossa cidade? Eu não presenciei, eu não enxerguei. Inclusive, nessa realidade que eu tive, era só um pavimento constituído de pacientes geriátricos, sem ter um profissional da geriatria ou gerontologia. Quer dizer, olha o sinal disso, olha o descaso. Por que isso? É preciso saber lidar com o paciente idoso, de ter geriatria, de ter gerontologia. Eu só queria terminar essa conversa, esse papo de hoje, com mais uma reflexão que você trouxe para nós, viu, Rose? Joia. Excelente, excelente. Pitico, muito obrigada. Obrigada a todos vocês e até semana que vem. Antes disso, pessoal, é importante que vocês curtam, compartilhem e comentem esse vídeo, porque aí a gente vai dar sequência ao nosso trabalho aqui, com esse objetivo de sensibilizar e educar a todos nós para o envelhecimento. Obrigado e até um próximo Longevidades.